Saudações, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Semana aqui com o Salomão Moiano. Salomão, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma semana, a mais um domingo de comentário. Começamos com o facto da semana. Bom, o meu facto da semana, eu já o tenho há muito tempo, só que não tinha tido oportunidade para o apresentar. Mas já uma senhora de terceira idade que se apresentou um dia num vídeo e a fazer uma pergunta que eu também já me fazia há muito tempo. Ela está a perguntar por que os bancos não possuem casas de banho para os utentes e por que a Inspeção Geral das Atividades Econômicas, a INAI, essas coisas, nunca questiona os bancos por que não têm casas de banho. E isso fez-me lembrar outra questão. Os supermercados, esses Shoprite, também não têm casas de banho. Para os clientes, para os utentes. Tem casas de banho para o pessoal interno. E aquela avalanche de pessoas todas que vai ali fazer compras, fica longas horas nas filas, não tem nenhuma necessidade, aquelas pessoas não podem precisar de uma casa de banho. Por muito pequena que seja dentro da instalação. Então eu acho que é preciso revermos esta legislação. Se há uma legislação que blinda os bancos e outras instituições de não ter casas de banho, então não é defensável que a INAI seja muito rigorosa para um pequeno comerciante que tem uma pequena instalação, às vezes tem um talhozito. Quando chega lá, a primeira coisa, onde é que está a casa de banho? Onde é que está a casa de banho da barraquinha, da mercearia? Mas temos grandes bancos, não tem casa de banho. Os clientes ficam lá, longas filas, até alguns ficam nas ATM desses bancos, horas a fio, à espera da oportunidade, mas não tem casa de banho. Portanto, eu queria levantar essa questão e exigir que a INAI, a Inspeção Geral de Atividades Econômicas, explique ao público o porquê de não exigir casas de banho aos bancos e aos grandes supermercados que existem neste país. Exato. E se isso não acontecer, nos próximos tempos voltaremos a levantar esta questão, porque é uma preocupação do público, não é minha preocupação em particular, mas é preocupação de muitos utentes dos bancos e dos supermercados. Exato. Ficou aqui o tema da semana, o facto da semana de Salomão Moiano. Vamos avançar agora para os temas propriamente ditos. O primeiro tema que Salomão elencou para esta noite é a posse dos membros do Conselho de Estado, finalmente. Finalmente. Mas Salomão coloca uma questão, um bocado de debate sobre a questão da idade dos membros do Conselho de Estado e também a questão das competências, porque o candidato, o conselheiro de Venâncio disse que vai para o Conselho de Estado para lutar pelo povo, para defender o povo. Eu queria perceber, mas faz-se o quê no Conselho de Estado? Até que ponto essa ideia de vai para defender o povo? Estamos aqui a falar de fato de um ato que efetivamente vai acontecer. Não, no Conselho de Estado não se defende o povo. O povo defende-se na Assembleia da República, em outros fóruns, onde se tem debate. No Conselho do Estado vai-se responder a um pedido do presidente. Se o presidente não pedir nenhum conselho aos conselheiros do Estado, ninguém vai debater nada no Conselho do Estado. Portanto, já tivemos aqui Conselho do Estado que só reuniram nos dias, nos casos estritamente obrigatórios pela Constituição. Por exemplo, convocação de eleições, coisas assim muito básicas. E o resto não tem muita função, não há debate nenhum. O Conselho de Estado é um órgão privativo do Presidente da República. Depende essencialmente daquilo que o Presidente da República quer que o Conselho de Estado faça. Se o Presidente quiser, pode passar 2, 3 anos sem convocá-lo. E ninguém vai protestar e dizer que já está na hora de nos convocar para lhe dar conselho, porque é ele que precisa do conselho dos conselheiros. E caso não precise, ele prescinde disso e só os convocando naqueles casos em que a Constituição obriga o chefe do Estado a convocá-los. Portanto, não é no Conselho do Estado onde se defende o povo.
no Conselho de Estado, dá sua opinião ao presidente sobre matéria que ele próprio pergunta e não se dá opinião geral sobre a situação geral do país, debater o custo de vida, enquanto o presidente não levantou questões sobre então, o não se custo propõe agenda, o presidente. O presidente é que traz a agenda. Os conselheiros não vão poder propor agenda. Não é possível. Quer dizer, eu não posso dizer ao presidente, eu gostaria de lhe aconselhar sobre o assunto X. Ele é que sabe, ele é que tem necessidade de ser aconselhado. E outra coisa que é preciso ter em conta, o presidente, a nossa Constituição, cria muitos fóruns em que o presidente tem conselheiros. Tem o Conselho Nacional de Defesa e Segurança, que a tarefa desse conselho é aconselhar o presidente. É quase um Conselho de Estado também. Sim, exatamente, sobre matéria de defesa e segurança. Tem o Conselho de Ministros, que a função do Conselho de Ministros não é só aconselhar, é aconselhar e auxiliar o presidente a cumprir o seu programa. Temos várias oportunidades, o presidente que tem, para se aconselhar. Portanto, tem conselheiros também na presidência? Tem uma série de conselheiros e assessores na presidência para o aconselhar. Portanto, o Conselho de Estado é por isso que só agora é que ele impulsou. Veja lá que o presidente tomou posse no dia 15 de janeiro e só agora que achou que era bom completar o quadro jurídico normativo em termos da presidência, impulsando o Conselho de Estado. Portanto, eu não prevejo grandes oportunidades de ajudar o povo a partir do Conselho de Estado. Segundo, o outro debate que aconteceu e que está a acontecer ainda é da idade dos membros do Conselho de Estado. Eu acho que estar lá os mais velhos não é proibido. Antes, pelo contrário, até é bom, é positivo. Mas tem que ser mais velhos ainda no pleno gozo das suas capacidades mentais e físicas. Não vamos arrastar mais velhos que deviam estar na clínica ou estar em tratamento ambulatório para estarem no Conselho do Estado. E eu penso que não... Por exemplo, desde que se criou a figura do Conselho do Estado na nossa Constituição da República, aqueles ali, por exemplo, Alberto Chipande, Graça Machel, sempre estiveram lá, em todos os Conselhos do Estado. Mas é necessário que as mesmas pessoas que estiveram lá em todo o tempo que o Chissano foi presidente, o Conselho de Estado foi criado... A partir da Constituição de 2004. Não, 1990. Constituição de 90, depois renovada em 2004. Então estiveram lá, todos esses, os mesmos praticamente, com exceção daqueles novatos que entraram agora por inerência de funções ou eleitos pela Assembleia, mas também a Assembleia praticamente elege quase as mesmas pessoas. Então eu penso que se nós queremos dar uma imagem da renovação do país, renovação da governação, temos que renovar os órgãos. E não é verdade que se não for lá o Chipande, não for lá a Graça Machel, não for lá o Nihia, o Conselho de Estado estará desfalcado. Não é verdade. Quer dizer, nós temos que ter em conta que a dinâmica atual do país exige outra mentalidade, outras pessoas. É verdade que o Chipande pode aconselhar o presidente em quaisquer circunstâncias, não precisando de sentar no Conselho do Estado. Portanto, eu penso que é preciso democratizar um pouco, rejuvenescer o Conselho do Estado. E eu pensava que era desta vez que o presidente nem tem 50 anos de idade, que ia tentar ver um grande mix de pessoas da terceira idade, mas com um grande peso de pessoas mais novas. Quer dizer, não é verdade que os mais novos não têm ideias para aconselhar o chefe do Estado. Sim, porque ficou uma ideia, da forma como se fala, quando fala-se do Conselho do Estado, fica uma ideia de que aquele é o espaço para os velhos, quer dizer... Não é, não devia ser. Está sendo isso. E depois, há uma coisa que nós... Eu não sei como é que as pessoas pensam o país, não é? Nós estamos a criticar todas as governações anteriores.
E o próprio presidente atual, nas suas atitudes, está a mostrar que ele não quer pactuar muito. Fazer diferente. Quer fazer diferente para ter resultado diferente. diferente. Mas depois, na prática, está a fazer o mesmo. Está a nomear as mesmas pessoas que Chissano nomeou. Chissano estava na presidência na década de 80. E aquelas pessoas que nomeou são as mesmas pessoas que voltam a estar com o presidente do ano 2025. Então, eu penso que é preciso mudar um pouco. Não faz muito sentido da ideia da estagnação do país, da ideia de que o país parou com Chipande, o país parou com Nia, o país parou com Graça Machel. Não é assim. O país tem uma outra dinâmica. Graça Machel, este ano faz 80 anos, é de 1945. Nia já tem 80 anos, Chipande tem 86. Quer dizer, não pode. Eu penso que... O Dr. Kumar fez dizia que ali no Conselho do Estado há um documento que vai tem que ler. Juro por mim, eu dedicar as minhas energias. Quais energias? Não tem energia nenhuma para dedicar. Aliás, os assistentes têm que dedicar as suas energias para apoiar o conselheiro do Estado. Então, eu penso que é a altura de se mudar isso. É verdade que já não vai mudar. Mas Salomão também já está no caminho dos 70. Não será acusado aqui de atacar os mais velhos. Bom, eu não estou... Quer dizer, os mais velhos têm um papel grande na história do país. É que os mais velhos não precisam de sentar ali para aconselhar o presidente. Por exemplo, eu sei que o presidente, quando quer falar com o Dr. Oscar Monteiro, fala com ele, mas não é membro do Conselho do Estado. Quando quer falar com o Dr. Teodato, fala com ele, que são pessoas com outro tipo de mentalidade, uma mentalidade mais progressista. Fala com ele. Mas nós não podemos... Eu não sei se o general Chipande já saiu da comissão política, porque também lá na comissão política era um problema tirar o Chipande. Está ali, quer dizer, é verdade que é combatente da primeira linha, é o homem, autor do primeiro tiro, mas isso não pode significar que você vai morrer em órgãos. Não pode. A pessoa tem o tempo útil de atividade humana e depois disso retira. E a sua retirada, por exemplo, da comissão política, do Conselho do Estado, do Parlamento, não quer dizer que essa pessoa passa a ser inútil, não. Não quer dizer mas que é uma narrativa segundo a qual essas pessoas, quando são questionadas, exato. É porque na Frelimo não se negam tarefas. Não, isso não é tarefa. Estar ali no Conselho do Estado, naquelas condições deploráveis e deterioráveis em que se encontram, já não é tarefa isso. Isso é castigo até. É um pouco mais para castigo do que para tarefa. Então, eu queria dizer o seguinte, que o presidente tem a prerrogativa de chamar a quem quer, mas aquelas pessoas que... Porque essa é a lista do presidente. A Assembleia da República não trouxe pessoas assim. A Assembleia da República trouxe pessoas ainda com alguma energia, etc. E trouxe até os líderes dos 3 partidos. Era essa outra questão que eu queria colocar também. Era necessário que esses líderes, o seu Sufo, o Lutero, também já estavam na Assembleia, ou estavam como líder, depois estavam nesses, quer dizer, dá uma ideia também que ao mesmo tempo estamos a criticar aqui a Frelimo de que não há renovação, mas ao nível dos partidos da oposição também mostra-se claramente que há um apetite também dessas lideranças de serem elas, porque elas é que dirigem aqui os partidos, determinaram que os partidos o indicassem a eles, quer dizer. Mas é o seguinte, no seu segundo mandato, em 2020, o presidente Nunes tomou a iniciativa de convidar o Lutero, o Davis Simango, aliás, o irmão mais novo do Lutero, para estar no Conselho do Estado. E depois o Sufo Momadi também estava lá por inerência de funções. Era o segundo mais votado. E o que é que acontece? Estavam os 2 líderes dos 2 partidos da oposição também representados no Conselho do Estado. Desta vez, eu acho que houve uma concertação, se calhar no âmbito do diálogo inclusivo, de levá-los para estarem presentes no Conselho do Estado.
onde necessariamente quem iria lá por inerência constitucional é o Venâncio Mondlane. Então foram mandados também por outros lobbies, por outras engenharia política para estarem junto no Conselho do Estado. Então, é um arranjo que eu critiquei na devida altura e eu disse que não era necessário que estivessem ali. Tanto mais que no tempo do presidente Dhlakama, o Dhlakama nunca assentou no Conselho do Estado, sempre designou pessoas para estar lá. Já esteve lá o Pondega, já esteve lá o Nauela, já esteve lá o não sei mais o Muxanga, já estiveram várias pessoas da RENAM, mas não o próprio presidente sentar no Conselho do Estado. Porque o que diz a lei é que esses partidos têm que designar pessoas, não é? Para estarem lá, não é para designar necessariamente os seus presidentes. Agora, mas como esses presidentes também, o Sof Momad, Forquilha, são pessoas, o Lutero, são pessoas muito carentes de visibilidade política, carentes de valorização política. E eu acho que eles próprios devem ter dado instruções aos seus partidos para conseguirem estar no Conselho do Estado. E no caso concreto do Lutero, que não estava quase nem previsto, e eu penso que foi graças a Frelimo, ao partido Frelimo, à bancada da Frelimo no Parlamento, a chefia da bancada da Frelimo, que possibilitou a presença do Lutero, porque por via normal, o lugar que ocupa o Lutero é de um membro da Frelimo. Aquele número não é o MDM, pelas contas da sua representação parlamentar, não tem direito de designar ninguém na atual Constituição para o Conselho do Estado. Portanto, aquele lugar que o Lutero ocupa é de um membro do Partido Frelimo, é de uma pessoa. Então, se o Lutero está ali, foi um favor que o Partido Frelimo, que a bancada da Frelimo na Assembleia deu ao MDM, dentro do espírito de unidade nacional, reconciliação, ter todos ali juntos. Então, é isso que aconteceu. Há uma questão que eu queria colocar, que também, depois da tomada de posse, aquele espetáculo, mini espetáculo que Venâncio Mondlane criou ali dentro da presidência, levantar as mãos para o céu, aqueles lives. Há pessoas que acham que Venâncio Mondlane não precisava daquele tipo de espetáculo. Não, eu também tendo em conta que ali é um espaço solene, é um órgão de soberania, a presidência, que exigia um pouco mais de sobriedade. Qual é a análise que faz com relação a isso? Não, eu acho que também não precisava. Eu acho que nós temos que saber fazer os combates. Como dizia um professor de jornalismo que eu tive, num país aí onde fui frequentar um curso nos anos 80, a dizer que, por exemplo, muitos jornalistas acham que escrever ou fazer perguntas agressivas a um dirigente político é faltar-lhe ao respeito. Não é? É fazer perguntas difíceis, mas sem faltar respeito, com todo o respeito, mas fazer perguntas embaraçosas para a pessoa. Então, também ser oposição ao governo do atual, ser oposição de um país, não é preciso ser visível, que você combate em todos os cenários, em todos os sítios. Tinha que ter aquela postura que teve quando esteve na presidência, a quando do último encontro. Teve uma postura muito saudável, em que mostrou respeito, andaram juntos com o presidente, não houve exibicionismos da última hora, como fez agora. Eu penso que nós todos temos a responsabilidade de ajudar o Venâncio a saber distinguir os momentos, saber distinguir não só os momentos, como os locais, onde, quer dizer, nós podemos combater até as últimas consequências, mas dentro de um respeito, dentro de uma ética, dentro de um protocolo, respeito protocolar, que é devido às instituições e aos locais onde nós nos encontramos. Não nos individualizarmos demais, de modo a mostrar que eu estou contra estes. Até porque o presidente está querendo
Podia continuar a protelar a tomada de posse deste órgão. Sim, mas não era necessário. Eu também quero dizer que provavelmente Sim, o Venâncio então, eu penso que... não percebeu também a disponibilidade. Exatamente. Assim. Portanto, eu penso que, pronto, algumas pessoas criticam o facto de ele não ter bebido o copo de champanhe, mas ele pode... Não beber, isso não é problema. Mas falam basicamente daquele espetáculo. Ele não bebe álcool, ele pode ser uma pessoa que não bebe álcool, aquilo é correto. Mas o resto, o tipo de óculos que tinha, o tipo da apresentação, aquelas encenações de agradecer a Deus ali quando ia assinar o livro, eu penso que podia dispensar e fazer aquilo de outra maneira, porque tudo tem os seus momentos, tem momentos solenes, há momentos com uma certa postura. Isso não quer dizer que ele fique diminuído nos seus esforços, na sua causa, etc, etc. Portanto, eu penso que há espaço para melhorar, há espaço para ele próprio se corrigir e adequar-se aos momentos solenes que o Estado vai oferecendo ou vai criando. E ele, daqui para frente, é membro do Conselho de Estado até 2029. Portanto, há de haver outras oportunidades em que estará lá e ele não vai lá para combater, e vai lá para cumprir uma formalidade constitucional. Então, é isso que é preciso tornar claro. Salomão, vamos avançar para o segundo tema, antes de irmos para o nosso intervalo. O ministro Macomb, de Transportes e Logística, veio a público dizer aquilo que já se fala, que é a completa captura, principalmente dos setores mais lucrativos do Estado, por grupos econômicos, que montam lá alegadas plataformas, que por via disso cobram, digamos, taxas, e repassam, se calhar, 10%, 20% ao Estado, enquanto que o resto fica para os privados. E a questão que eu queria colocar ao Salomão é que, pronto, isso o ministro falou disto, mas o presidente também já falou dos nhonguistas da LAM, o ministro já falou aqui dos cartéis aqui, a sociedade fala da corrupção. Se o governo também está no quadro da lamentação, como nós, quem deve combater? A questão do partido é essa. É o próprio governo que tem que combater. Agora, para combater é preciso uma clara identificação dos cartéis e da sua origem, porque a origem desses cartéis é o próprio governo. E, por exemplo, houve tempo, não sei se continua, em que, por exemplo, a EDM tinha sido proibida de ter viaturas próprias, porque havia uma empresa de um grande dirigente que tinha uma frota de viaturas para ela alugar as viaturas, alugar para... Até sistema de baixada, a própria EDM tinha entrega. Por exemplo, a EDM, por que a energia é cara? É porque nós temos aí uma série de empresas a comer na EDM. A empresa que fornece postes, a empresa que monta coisas, que faz baixadas, e uma série de coisas. A coisa mais crítica que eu vi e que mostrou claramente que isto é criado para se comer dinheiro foi quando se criou o scanner da Kudumba. É preciso uma empresa para operar um scanner da Kudumba. A própria autoridade tributária, a alfândega de Moçambique, não pode operar aquele scanner. O Estado moçambicano não pode comprar um scanner, colocar e controlar as mercadorias. Então, cria-se aquilo para se cobrar uma taxa, não sei quantos dólares por tonelada, toda a mercadoria que entra no país. E aquele dinheiro vai para o cofre de algumas pessoas que só participaram da constituição da empresa. O resto nem trabalham ali, estão longe dali, só recebem dinheiro todos os dias. Então, isso aqui existe em todos os setores, como disse o ministro Macomb, existe na área de agenciamento marítimo, conforme estava a falar, era sobre o agenciamento marítimo, mas também existe em todos os outros setores. No setor de caju também tem cartéis, no setor das madeiras. Se o Belmir for a pedir licença de madeira, não apanha, porque há grupos que já sequestraram as licenças todas. Eu estava com um colega, um amigo, que há um tempo atrás, há uns 6 meses atrás, aliás, no ano passado, antes de haver mudança do governo, até tive que levá-lo para o ministro dos Recursos Minerais. É um amigo que tem licenças. De repente, alguém chegou e sequestrou as licenças dele, as licenças ativas em dia, e levou. Quer dizer,
E o ministro também não fez nada. O ministro o que fez foi de que, vamos analisar se é razoável ou não aquilo que aconteceu. Então, há carteja em tudo. Na área das minas, tem um grupo grande de indivíduos que comandam e que, muitas vezes, os donos das minas nem sabem onde é que ficam as minas, os donos das licenças. Então, aquilo é sequestrar as licenças todas. Grupo de turmalina está aqui, o grupo de ouro está ali, grupo de tantalite. Eles sabem tudo isso e tem isso, os tentáculos dele. Agora, isso só é possível com colaboração do próprio governo, com colaboração dos funcionários do governo que estão nesses ministérios, nesses setores. São esses que até informam os cartéis das oportunidades que existem, que vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Portanto, eu penso que é verdade. Agora tivemos este caso do feijão burro, em Nacala, em Nampula. Então é um cartel também que controla feijão burro. Se eu arranjar feijão burro... Criaram uma coxa de cotas ali. Exato. Se eu quiser exportar... feijão, mas como não coxo da cota... Não exporta. Você pode ter feijão, é suficiente. Se não vender a um... Que tem a telecota. Exatamente, você não entra. Então, mas isto tudo, não sei por que foi criado. E eu acho que foi criado para enriquecer um grupo. Esse grupo, eu acho que já está suficientemente rico. E o Estado, se quer continuar ou se quer ter receita que chegue ao povo, tem que ter a coragem de desmantelar isso. Sim, porque o ministro diz que é público, o Estado está sem dinheiro. E está a dizer que se o Estado não tem dinheiro é porque a receita está aí, já foi assaltada. Quer dizer, mas nós temos situações, por exemplo, os BIs, está lá instalado uma... Sim, nos BIs, nos passaportes, tem uma empresa que emite passaporte. As MCNets aqui, a nossa migração faz o quê? Quer dizer, nós temos uma migração... Estamos falando de atividade de soberania de um país. Exatamente. Todos esses estão adjudicados. Os nossos dados primeiro passam para a gestão de um privado, antes do próprio Estado. Agora, tenta lá você dizer que a partir de amanhã, essa empresa que emite passaporte desaparece e ficamos nós, o Estado, a emitir. Você vai ter problemas, porque vai pisar calos a muitos altos dirigentes deste país. Então, eu penso que nós temos que... ainda bem que o governo já identificou. Agora, há outra coisa que o governo tem que entender. É que antes de desmantelar os cartéis, não haverá progresso, não haverá avanço nenhum. E não haverá baixada do custo de vida. O custo de vida continuará alto. Quer dizer, não é que o arroz seja alto, seja mais caro lá onde se importa. Lá é muito barato. Fica caro aqui na entrada de Moçambique. Quando chega no porto, para tirar o arroz do porto para o armazém de alguém, é onde fica caro. É uma logística muito... São dias. Se calhar custa mais aqui no porto. O produto é mais barato do que as taxas que se pagam. Exatamente. Então, isso é que é incrível. Mesmo as pessoas tiveram a oportunidade de importar carros de segunda mão para ter acesso a uma viatura. Exato. Compra a viatura no Japão a um preço, mas tem que pagar 2 vezes mais. Você compra uma viatura boa a 3, 4 mil dólares no Japão, chega aqui e vai pagar 20 mil dólares. Então, eu penso que o Estado moçambicano, o governo, aliás, se não se organizar ou reorganizar-se e decidir até pisar calos a alguns camaradas seus, se não fizer isso, não há de haver nada. É como na LAM. Se não houver coragem suficiente, aqueles aviões vão avariar todos os dias. Mas sobre a LAM já disseram que estamos... Já dissemos que não queremos... Estamos a conspirar mas contra vão avariar todos os dias, não há de haver nada. Aquilo que dizia Samora Machel, o inimigo interno. E Samora Machel, periodicamente, fazia ofensiva política organizacional, exatamente para destruir o inimigo interno. Mas se nós continuarmos a fazer crítica como povo, como analista, o ministro não é um analista político, não é um observador, é um homem investido de autoridade para tomar medidas e escangalhar os cartéis. É o que eu queria perguntar assim agora. Depois do ministro aparecer a dizer isso, qual é o papel da Procuradoria e do próprio governo neste caso? Não, é que um dia, ou o ministro ou alguém, tem que fazer uma reunião, chamar o presidente, aliás, dir ao presidente, dizer, Sr. Presidente, estamos a pedir, chamar o procurador-geral, para virmos aqui combinar qual é a estratégia para reorganizar o país. Isso já aconteceu na Itália. Aquelas que escangalharam
as máfias sicilianas. É um procurador, são procuradores na Itália que fizeram isso, que destruíram aquilo tudo. Mas destruíram por quê? Porque eles, houve uma coordenação. O Estado quer isto. E a Procuradoria não é um órgão de soberania, é um órgão autônomo. É um órgão que depende do chefe do Estado. Responde diretamente ao presidente. Responde diretamente. Então, é bom que o presidente também diga ao procurador, nós queremos isto escangalhado. E o procurador, com a sua equipe, se organizar e escangalhar. É que se não fizer isso, o presidente já pode falar, a dizer tudo o que está a dizer que é positivo, é bonito, mas não vai acontecer nada no dia a dia da população. Porque as coisas estão encalhadas em cartéis. Esse é que é o maior problema. A maneira como se fazem os concursos, a maneira como se ganham os concursos, a maneira como se faz tudo isso, é uma coisa combinada previamente. A maneira como se escolhe, por exemplo, um secretário permanente para o ministério. O que é um secretário permanente? O secretário permanente é o gestor sênior do ministério. Mas eu não sabia como é que se faz. Eu já estive sentado com um grupo de pessoas que dizia o fulano candidatou-se para ser secretário permanente. E quando chegou lá no júri, encontrou que aqueles indivíduos do júri eram os seus estudantes lá da Faculdade de Direito. E eles disseram que, pastor, nós não vamos fazer pergunta. Mas diga lá, pastor, foi indicado por alguém para vir cá? Ele diz, não, eu candidatei, vi o concurso no jornal, infelizmente não vamos conseguir recrutá-lo. Mas não temos perguntas para si. Só que isto aqui já temos os nomes. É porque queríamos saber se foi por recomendação de algum dirigente para vir cá. O seu nome, não estou a ver o seu nome. Aqui na lista que nos deram, o seu nome não consta. O senhor sabe muito, até foi nosso docente, o senhor é nossa fonte de inspiração. Mas como não consta da lista que nós temos, não vamos admitir. E assim, o tipo, ok, muito obrigado, isso aí. Quer dizer, saiu. Portanto, não estamos à procura de pessoas competentes, estamos à procura de pessoas convenientes. Então, enquanto o país continuar a ser gerido por conveniências particulares, conveniências de amizade, de negócios, não vamos longe. O país não há de ir longe. Então, isso vai nos preocupar a todos nós, porque vai sobrar para nós. E suga a receita, que era para fazer um investimento social. Aquilo que devia criar condições para o povo melhorar a vida, e daqui a pouco o presidente há de ir ao público dizer que estou a pedir para me reeleger, veja lá o que é que eu fiz. Não fez nada, porque os cartéis não deixaram o dinheiro público descer para a população. O dinheiro ficou aí com pessoas. Você quer fazer uma coisa, as viaturas, vamos ter com fulano, as viaturas estão com fulano. Viaturas que deviam estar com o Estado estão com pessoas. E essa pessoa ganha dinheiro entregando viaturas ao Estado. Então, quer dizer, quando nós temos que ver como é que queremos organizar o país. Portanto, aqui, das duas, uma. Ou sucumbimos, continuamos assim e sucumbimos, ou o discurso do ministro Matombe termina aí no comício onde ele fez, não há mais nada, ou há uma consequência daquilo que a gente observa, daquilo que a gente vê e toma-se medidas. Tem que ser medidas muito corajosas que até vão implicar mortes de algumas pessoas. Alguns ministros poderão ser atentados se forem mais corajosos. Alguns procuradores poderão ver os seus carros a serem atentados de qualquer maneira. Ninguém deseja isso. Ninguém deseja, mas isso é que esses cartéis têm um poderio tal que até comandam o crime organizado por detrás. Começa por parecer uma coisa simples, mas depois vais ver os tentáculos disso. São coisas poderosas. Veja lá a juíza, coitada, que tomou uma medida sobre a Total. Mandou a Total pagar uma quantia às pessoas lesadas, às empresas lesadas. Já não é juíza. Quer dizer, como é que, a partir de uma decisão judicial, você sofre consequências no seu organismo de tutela? De disciplina. Exatamente. Portanto, acho que temos que mudar. Exato, Salomão.
Então vamos neste momento obedecer o nosso intervalo. Voltamos na terceira e última parte, a segunda e última parte, assim é que é a semana com o Salomão Moiano, onde vamos discutir também a polêmica que anda aí em torno do concurso do Ministério, do Instituto ligado ao Ministério da Agricultura. Até já. Boa noite, estamos de volta para a segunda parte do programa Semana com Salomão Moiano. Salomão, esta semana fica marcado ainda por este concurso que está a agitar, digamos assim, a praça política com desdobramentos. O próprio Instituto veio aqui apresentar uma justificação, mas que parece não foi suficiente, até porque o próprio CIP voltou com mais um vídeo que mostra para essa empresa fazer uma demonstração do tal sistema na presença do ministro numa reunião em Manica sobre sementes. E na última sexta-feira, o Gabinete Central de Combate à Corrupção fez circular, digamos assim, uma informação não oficial a dar conta de que mandou abrir um inquérito a essa situação. A minha questão que eu não queria discutir aqui era a questão de quem é o culpado, se o ministro sai ou não sai, porque isso obviamente representa. Mas há uma intervenção do bastonário da Ordem dos Advogados que falou da questão da ética pública. Qual a análise que faz com relação a isto? Não. Principalmente num governo que está a iniciar funções. Não, isso faz-me lembrar uma outra coisa que nunca discutimos. Aqui em Moçambique existe uma coisa chamada Comissão Central de Ética Pública. Você já viu alguma pessoa dessa comissão a falar, a dar uma entrevista em público, ou a convocar uma conferência de imprensa sobre qualquer assunto relacionado com a ética pública no país? Eu nunca vi, nem me lembro quem é o presidente dessa comissão. Portanto, ética pública num país em que a economia é controlada por cartéis é praticamente uma miragem. É praticamente uma figura de estilo. Agora, concretamente em relação a este concurso, eu fico muito preocupado quando vejo, quando os dados que nos apresentam mostram que esta empresa não tinha qualificações para concorrer. Primeiro, porque tem um capital social inferior ao capital social exigido pelo concurso. 2, a empresa não consegue cumprir outra formalidade essencial, que é ter pelo menos 3 exercícios econômicos findos. Não tem, porque a empresa foi criada há pouco tempo. Parece que a empresa foi criada por quem sabia que haveria um concurso. Informação privilegiada. Então teve acesso a uma informação privilegiada. E depois, é preciso que o júri do concurso venha cá para público, ou que seja intimado pelas instituições de direito, o júri, para dizer se foi o ministro que lhes instruiu a admitir uma empresa com essas irregularidades ou não. E começarmos daí, porque o Instituto de Algodão e Oleaginosa é um instituto autônomo, com autonomia patrimonial, administrativa, etc. É tutelado. É tutelado pelo Ministério da Agricultura. Pelo Ministro da Agricultura. Pelo Ministro da Agricultura. Agora, o problema das unidades tuteladas, eu já discutia isso no tempo da ministra Nazira Abdullah, quando estava na saúde. Imagina lá que uma parteira que está em Marupa maltrata clientes, maltrata parturientes lá e cria um escândalo, cobra taxas, faz coisas. Acha que esse assunto afeta, que é diretamente proporcional ao desempenho do ministro? Ou há hierarquias aí que temos que temos que responsabilizar antes de chegarmos ao ministro? Eu primeiro
antes de atingir o ministro, se for para atingir o ministro, também vai se atingir. Mas eu começaria pelo júri. O júri acha que fez o seu trabalho com profissionalismo ao admitir, primeiro, até dizem que entregou fora do prazo o seu concurso, mas o júri aceitou. Agora, diga-me o júri, tinham instruções de alguém que dizia receba mesmo assim? Então, o que é que diz o artigo 80 da Constituição? Que o cidadão tem direito de resistência, não acatar ordens ilegais ou ordens que ofendam a sua consciência. Quando é que vamos começar a aplicar esses preceitos bonitos todos que a nossa legislação nos dá? Quer dizer, temos uma legislação enorme e temos quadros qualificados. Se for a ver quem são os membros do júri, de apanhar que tem mestrado, tem PhD, são pessoas formadas. Agora, o que é que vale um indivíduo formado, mas que passa a vida a cumprir coisas ilegais? Porque se foi o ministro que ordenou que uma empresa que não tem idade própria para concorrer, mas ordenou que ganhasse, não tem o capital social exigido pelo caderno de encargos. Se foi o ministro, se estivesse no júri, ia dizer que eu retiro-me deste júri. Não estou em condições de cumprir isso. Agora, como é que pessoas que, em princípio, são altamente qualificadas conseguem aceitar isso? Em violação, quer dizer, tendo a consciência de que isto é violação da lei. Quer dizer, a lei não me permite fazer, mas vou fazer porque há alguém que tem interesse em que eu faça. E como é que você vai se arranjar? O resultado é que quase todas as outras empresas concorrentes reclamaram. Reclamaram porque viram que é um tratamento estranho que está-se a dar a uma empresa que não tem o perfil das outras. Então eu penso que aqui temos que começar da base. E o próprio Gabinete Central de Combate à Corrupção e outras entidades envolvidas devem começar da base. Tem que começar pelo júri. Como é que o júri admite uma empresa que está claramente fora do âmbito deste concurso? Então, que diga o júri... Mas quem diz que o problema não pode ser admitido, tendo em conta que essa empresa tem um parceiro com capacidade, um parceiro estrangeiro. Exato, mas vamos lá. Tinha que haver uma cláusula no caderno que dissesse assim: caso tenha um parceiro com muita capacidade, que tem o tal acordo de exclusividade, já não precisa, quer dizer, anula a idade da empresa, não é preciso apresentar 3 exercícios econômicos. Porque aquela outra empresa pode apresentar. É preciso que esteja claro se é isso. Então, eu penso que isso tem. E depois, o diretor-geral do Instituto de Algodão deu uma conferência de imprensa meio esfarrapada também. Quer dizer, falou... Parece não estar muito dentro, familiarizado com a Então, se não está familiarizado, por que foi falar? Quer dizer, eu não sei. Como dizia um filósofo aí, um professor que agora acho que está em Xai-Xai, dizia que nós parece que somos um país improvisado. Quer dizer, estamos a improvisar tudo. O diretor-geral do Instituto tem que ir falar com convicção. Pá. E se ele não está convicto daquilo, então que não vá. Você vai falar uma coisa e depois disse uma coisa grave. Diz que há uma empresa que foi contratada para analisar a legalidade do concurso. Qual é essa empresa? Tem que dizer o nome da empresa. Então, quer dizer, eu acho que aqui há muitas coisas, há muitos erros cometidos. E é bom que fique claro, se essas pessoas que agiram mal foi a mando do ministro, se foi a mando do ministro, então há todas as razões para o Presidente da República tomar medidas sobre o ministro. Mas muitas vezes coisas desta natureza não estão diretamente ligadas ao Mas há ministro. quem olha isto também como uma parte de uma grande campanha, visando, digamos assim, atingir o ministro, tendo em conta uma alegada reforma que ele está a implementar lá dentro. Até pode, porque, veja lá uma coisa, uma semana ou 2 semanas antes de aparecer este escândalo, eu tinha a informação de que existe no Ministério da Agricultura cerca de 24 institutos ou unidades subordinadas, tuteladas pelo Ministério, incluindo o Instituto de Algodão, o Instituto de Caju, Instituto de Investigação, uma série de coisas, Instituto de Produção Animal, que não produz nenhum animal, uma série de coisas. E que o ministro
a proposta dele é reduzir isso para 10. Ficar com 10 institutos e não com 24. Então, claro que há muita gente que vai perder o seu lugar. Há muitos DG que vão deixar de ser DGs. Há muitas pessoas que estão na DAF que vão deixar de estar na DAF. E que lá dentro do próprio Ministério, o ministro encontrou cerca de 160 projetos dentro do Ministério da Agricultura. E que a proposta do ministro é varrer esses projetos todos. Porque esses projetos, cada projeto é a sua DAF. O seu tem uma sua unidade. Exatamente. Muitos deles são remunerados em dólares. Dentro do Ministério. Dentro do Ministério, sim. E você tem cerca de 400 quadros superiores. Cerca de 400 quadros superiores do Ministério da Agricultura que estão afetos nesses projetinhos. Então, alguns até eram funcionários do Ministério que agora aparecem como representantes dos financiadores. Então, a proposta que o ministro apresentou, consta-me que apresentou a primeira-ministra, e já passou no Conselho Técnico lá do Conselho de Ministros, é mandar essas pessoas para os distritos, acabar com esses projetinhos todos dentro do Ministério, para irem produzir comida. Se o objetivo do Ministério é produzir comida, não vão lá para os distritos trabalhar. Agora, você acha que isto aqui não mexe com cartéis também? Mexe com cartéis. E os cartéis reagem. Violentamente. E a forma de reagir dos cartéis é diversa. E a gente está a discutir esse concurso, pode ouvir daqui a pouco outro concurso, na área das pescas, na área das madeiras. Até porque depois apareceu uma imagem já do ministro para tentar mostrar que o ministro tem mesmo uma ligação com aquela empresa. Então, portanto, eu penso que está de parabéns o CIP, está de parabéns o CDD que despoletaram, até o comunicado da presidência também os saúda, estão de parabéns. É muito bom que isso seja feito. A própria presidência apareceu com um comunicado muito saudável, bom e encorajador, porque o que havia até aqui era que o CIP, o CDD eram inimigos do governo, eram tidos como inimigos da pátria. Agora, pela primeira vez, num comunicado oficial do Estado moçambicano, foram citados como organizações positivas, que fazem boa coisa para o país. Isso é muito bom. E depois, eu não corro logo, porque estive a ouvir um debate, por exemplo, sobre o ministro Matlombe. O Matlombe tem que sair. O ministro Roberto Albem tem que sair. Vão sair todos. E eu ia acrescentar mais, que o ministro Mateus Sais tem que sair. Porque o ministro Mateus Sais, há um mês atrás, perguntaram sobre os reclusos que se evadiram da cadeia no dia 25 de dezembro. Disse que não era tarefa do Ministério recapturar a eles. Mas antes de ontem, já em Xai-Xai, diz que já recapturamos 1.600. Estamos a recapturar outros. É pena que alguns apareçam sob forma de óbitos. Então esse ministro recaptura ou não recaptura? Porque tinha dito que não é tarefa dele recapturar. Então, quer dizer, se formos pelo pronunciamento de cada ministro, pelos casos semanais, pelos casos episódicos, podemos ficar aqui sem ministro nenhum. Então, pronto, eu penso que ainda há tempo. Vamos ouvir os resultados desses órgãos todos que vão investigar. Não acha, Salomão, que o grande problema aqui, nesse caso, é mesmo a questão da comunicação, a estratégia? Isso é segundo o plano da questão. A comunicação também é muito deficiente. Mas o grande problema é a probidade dos funcionários. A probidade dos funcionários. Como é que um funcionário integra um júri e vê uma série de ilegalidades, fecha os olhos a isso e diz que tem que ser assim? Não pode. Esse é o maior problema para mim. Porque isso aí, até eu discutiria com o ministro. Eu sou ministro. Se é o ministro que mandou, essa empresa não tem para onde se pegar. Para esse concurso, não. E vamos ter outros concursos que podem concorrer. Porque o caderno de encargo, da maneira como... Ou alteramos o caderno de encargos. Qualquer coisa, mas não permitir uma empresa nessas condições. Porque essa empresa não tem para onde se pegue. Uma empresa que parece que foi criada para concorrer. Quer dizer, não fez mais nada na vida, se não concorrer para um concurso de 130 milhões de meticais, logo. Então, isso é suspeito. Então, eu penso que não é assim que se faz um país. E se for assim, é preciso mesmo que se tome medidas drásticas
mas, sobretudo, insistirmos na probidade dos funcionários. Como é que um funcionário integra um júri e aprova uma coisa desta, uma monstruosidade deste nível? E não esta empresa era para desqualificar logo a chegada, dizer que não reúne. Agora, porque tem não sei quanto. E depois, há uma coisa que eu sei lá do Instituto do Algodão. Você sabe quantas empresas de algodão temos em Moçambique para termos um instituto? Temos uma empresa só de algodão em Moçambique. Uma empresa que produz algodão. E esta empresa, ou a produção de algodão, quer dizer, essa empresa faz fomento. Essa já até fez, Ferreiras. Exatamente, faz fomento, porque aquela outra já não existe lá, é muito depois. E esta empresa, a produção de algodão no país, num ano, é de 20 milhões de dólares. 20 milhões de dólares. Feijão Boer sozinho é 300 e tal milhões de dólares. Que não tem um instituto. Não há instituto de feijão Boer aqui. Mas tem 300 e tal milhões de dólares. Algodão, a empresa, o instituto de algodão, está a gerir 20 milhões de dólares num ano. Então, justifica-se isso? Não será que é um dos institutos que devia ser extinto pelo ministro? Se calhar é. Então, eu penso que aqui há muita coisa que não sabemos. Se calhar vamos saber com o andar das coisas. Portanto, devemos, na minha opinião, evitar sermos conclusivos. Dizer que é para esta que é, esta que é, esta que deve cair. Porque senão vão cair todos. E depois o governo cai todo. E até pode cair o governo se não estiver bem. Mas é preciso termos um pouco de cautela e um pouco de ponderação para não sermos aqui suicidas, bota abaixo, tudo tem que acabar, tudo tem que morrer. Não, não é bem assim. É preciso encontrar, dentro da linha dos intervenientes, as responsabilidades de cada um. Exato. A começar pelo júri, depois vamos subindo, vamos ver quem que homologou, quem que não sei quando. E por que homologou, tendo em conta estes vícios todos aqui identificados. Exato. Salomão, eu acho que ficou aqui uma posição muito razoável da sua parte e permite, de fato, acima de tudo, a serenidade com que o assunto tem que ser tratado e se avaliar, de fato, se o ministro está ou não a ser vítima dessa cabala por causa das reformas que pretende implementar ou se efetivamente no tal instituto ou foram criadas aí condições para a ilegalidade imperar em prejuízo, digamos assim, dos outros concorrentes, mas favorecendo o outro. Eu acho que o Ministério Público também, ao anunciar que vai fazer essa investigação, acho que também abre caminhos para uma clarificação. Então, nós queríamos agradecer, Salomão, os seus comentários e dizer que o novo encontro fica para a próxima semana. Não fizemos a avaliação do governo por causa desses temas aqui. Esperamos que possamos ter essa semana uma semana calma, que permita ao Salomão fazer uma análise ponderada do Executivo e, acima de tudo, daquilo que é a prestação dos ministros. Para si que nos acompanhou, o novo encontro fica marcado para o próximo domingo. Boa noite, até lá.